times que não tem problemas, hein? Flamengo. Flamengo tá mirando um atacante, abre aspas, com pegada de volante. É um jogador que interessa o Flamengo, então o Flamengo vai lá, chega na janela, ele vai lá dar aquela piscadinha e será que mudou o status do meio do ano? É mais ou menos isso aí. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver tudo sobre como a imprensa vem analisando ali o possível atacante do Flamengo, né? O Mengão que quer um atacante de mais mobilidade para brigar ali pela titularidade com o Pedro, e o atacante da vez é o Tati Castelanhos. Ele ali que o Flamengo já procurou na última janela, porém acabou não conseguindo fechar a contratação. Vai com tudo para tirar o atacante lá da Lazio, o time italiano. Tem muitas informações, também falaram sobre a renovação do Filipe Luís. E é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Os links dos canais citados estarão aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, times que não tem problemas, hein? Flamengo. Flamengo tá mirando um atacante, abre aspas, com pegada de volante. É o Tati Castellanos. Ele defende a Lazio da Itália. Esse é o primeiro alvo. É o Arnaldo na Copa Imprensa, esse daí? Arnaldo na Copa Imprensa. Como a reportagem do Rafael Reis aqui sobre o que seria o primeiro alvo do Flamengo na temporada. Danilo, que o Flamengo também tem outras coisas para resolver, como, por exemplo, a renovação do Filipe Luís. Você falou Danilo e olhou pro Rodrigo. Rodrigo, desculpa. Quis dizer Rodrigo. Diga lá. O Tironi, desde o meio do ano, o Flamengo tentou esse jogador, né? O Tati Castellanos. E a Lazio não liberou de jeito nenhum, porque inclusive a Lazio estava com transfer ban também na época, e ela não ia liberar o jogador, porque ela não ia ter centroavante para substituir, o centroavante titular dela. E é um jogador que rende bem, tem números muito bons na temporada italiana. Você sabe quando tá aquela situação que você vai atrás de alguém, um homem ou mulher e tal, não sei o quê, a pessoa tá casada e tipo assim, vai lá dar uma conferida para ver se de repente deu uma... Oi, sumido? Um status durante o período. É mais ou menos isso aí, entendeu? Assim, esse jogador é difícil, porque a Lazio, eu até perguntei hoje de manhã, é difícil porque é um jogador que a Lazio é muito importante para a Lazio e vai ser difícil eles liberarem. Agora, é um jogador que interessa o Flamengo, então o Flamengo vai lá, chega na janela, ele vai lá dar aquela piscadinha e será que mudou o status do meio do ano? É mais ou menos isso aí. Entendeu? Eu fiz uma analogia aqui, espero que não tenha ofendido ninguém, mas enfim, é mais ou menos por aí. Ele vai lá dar uma conferida para ver se mudou alguma coisa na situação do jogador, que é um jogador muito interessante. Se a gente lembrar, o Palmeiras pensou na contratação dele quando estava nos Estados Unidos, e eu acho que teria sido, para qualquer clube brasileiro, uma boa sacada, porque ele estava na época, valia 12 milhões de euros, e hoje ele não vai sair da Europa por menos de 20, 25. Esquece que não é menos do que isso. O Flamengo não tem dinheiro para esse tipo de investida? Até tem. Mas, assim, a Lazio quer liberar esse jogador? Não foi o que ela indicou no meio do ano. Ela fez um jogo duríssimo. Nada indica, pelo que eu vi, que o jogo também não vai ser duro de novo. Então, tem que ver se há, de fato, a possibilidade ou se teria que ir para outro alvo. O Palmeiras também tentou esse cara, né? Como disse o Rodrigo. O Palmeiras tentou antes de ter essa janela de 700 milhões, né? Quando o Palmeiras ainda tinha um limite um pouco maior, então não poderia gastar. O Rodrigo falou 12, eu acho que era isso, assim. A MLS pedia 12, o Palmeiras topava pagar 9. Queria um pouco mais, não era, Danilo? O Red Bull queria um pouco mais do que os 12 que o Palmeiras estava oferecendo. Era uma coisa e eles assim, não chegaram a um acordo. Não chegaram a um acordo, e aí o Palmeiras falou, cara, não tem o que fazer, você tá pedindo 15, eu tenho que pagar 12, é o máximo que eu posso. Faz negócio por 12? Não tem. E aí o Palmeiras não teve condições na época de aumentar a pedida, diferente do que fez esse ano, quando pôde gastar mais, né? Porque se estruturou e, enfim, vendeu outros jogadores. Então o Palmeiras também esteve de olho nesse jogador. E é o que disse o Rodrigo, né? Ele saiu da MLS, e vários jogadores saem da MLS, vêm para cá ou para outros centros do futebol e não se desenvolvem. Outros casos, jogadores que se desenvolvem, como o Almada, que veio para cá, se desenvolveu pra caramba, já está fazendo sucesso na Europa, titular de seleção argentina, ou como o caso do Tati, que saiu da MLS e foi para a Lazio e está jogando bem. Eu também vejo essa negociação como complicada, e lembrando que
a gente está na pior janela para a Europa, né? Se os caras têm dificuldade, eles normalmente não querem liberar jogador, é mais difícil. Palmeiras, São Flamengo, enfim, o time que quiser contratar vai ter que pagar mais grana. Em dezembro, janeiro, é pior ainda, porque você tira o cara no meio do campeonato. Então é muito difícil. Basta lembrar o Andréas. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros para o Andréas, o Fulham disse não. No meio do ano, o Palmeiras contratou por 10. Então, assim, essa janela é muito difícil, mesmo para, como diz o Arnaldo, para os ricaços do futebol brasileiro. Eu gosto de falar de ricaços do futebol. Mas vem com relação ao Felipe Luiz, o Danilo, o Rodrigo, alguma novidade? Tá acabando o ano, Tirone, calma. Não acabou. Você tá Não acabou. circuito de cérebro, você olha para uma pessoa e fala o nome de outra, hein, Tirone? Burnout. Olha. Olha, o Flamengo está tentando fechar essa renovação. É uma renovação que está se arrastando desde abril, desde a primeira proposta que o Flamengo fez lá, depois do jogo do Central Córdoba. E aí, depois que entrou o Jorge Mendes, os valores assustaram, digamos assim, foram lá para o alto. Começou uma pedida mais alta do Felipe, os dois lados estão tentando chegar a basicamente salarial a diferença. O que tinha me dito aqui já em relação a período e tal, já tinha um certo acerto, o Flamengo queria ter uma garantia de que o Felipe ficasse. Agora, hoje vai ter uma reunião no Conselho do Flamengo para outras coisas, relacionadas à apresentação de orçamento e outros fatos. Tem um burburinho no clube de que o BAP está tentando fechar essa renovação do Felipe para anunciar nessa reunião do Conselho como uma boa notícia. Se vai acontecer ou não, e se ele vai conseguir fazer antes do Natal, como ele tinha dito que achava que ia acontecer, a gente vai saber durante o dia. Mas tá naquela... Todo mundo meio quieto nesse final, porque tá os dois lados tentando chegar. Eu acho que vai acabar renovando pelo seguinte, porque faz sentido para os dois lados. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de outro técnico nesse momento, depois da temporada que teve o Felipe. E no caso do Felipe, mesmo uma saída para ele para agora, para a Europa, não é muito complicada, porque ele não tem a licença ainda, né? Então ele teria que fazer algum arranjo ali, enfim, de alguma forma. Então eu acho que vai acabar que os interesses devem convergir, é o que parece que vai acontecer. Não dá para a gente ter certeza, mas aí tem essa possibilidade, aí, como tem essa reunião hoje do Conselho, de repente uma coisa sair hoje de noite. Tá complicado? Tem passe lá para renovação dele? Tá desenrolando, né? A expectativa do Flamengo é que consiga acertar essa renovação até amanhã. Quanto que ele pediu, Raiz? Eu ouvi um papo aí de 4 milhões por mês, Não, 4 não, pouco menos. 4 não. Mas assim, o Jorge Mendes, a gente já tinha trazido aqui, inclusive em primeira mão, né, que o Jorge Mendes tinha assumido a carreira do Felipe Luiz e tinha assumido a negociação com o Flamengo. Então o Jorge colocou os valores lá no alto e o Flamengo vem tentando diminuir esses valores, já conseguiu diminuir um pouco esses valores, ainda não chegaram, pelo menos até ontem à noite, Ilan, ainda não tinham chegado no denominador comum, mas o Flamengo, através do presidente, né, do BAP, vem tentando incrementar os bônus para poder atrair, né? Olha, eu não vou te dar isso aqui que vocês pediram, mas em compensação eu vou dar um bônus ainda mais alto para que a gente consiga chegar num denominador comum. A expectativa do Flamengo é que até amanhã, Ilan, consiga finalizar a renovação de contrato do Felipe Luiz. Algumas situações em relação a contratações, por exemplo, estão na pendência da assinatura desse contrato. O contrato do Felipe vai até dezembro agora, 31 de dezembro, então tá muito perto, 10 dias para... Menos que isso. Menos 9, que isso, né? 9 dias para... Ficou realmente muito justo, né? Mas o Flamengo acredita que vai conseguir renovar o contrato do Felipe Luiz e o BAP acredita que até amanhã consegue desenrolar essa situação. Então pode ser que entre hoje e amanhã a gente tenha novidade em relação a essa renovação de contrato do Felipe. Dias úteis, tem uns 4 dias úteis até o fim do ano, né? Tem, claro. Tem hoje, tem amanhã... E aí tem sexta, tem sexta-feira e semana que vem tem outro dia só. É uma conversa, só para deixar claro, que começou em abril, tá? A primeira oferta do Flamengo para renovação de contrato do Felipe, ela acontece em abril. O Felipe não quis intensificar as conversas naquele momento, disse que queria esperar a Copa do Mundo dos Clubes, acaba a Copa do Mundo dos Clubes, e aí o Jorge Mendes entra no circuito
a partir desse momento da Copa do Mundo dos Clubes. As conversas elas foram limitadas ali a datas FIFA, porque tinham jogos importantes e o Felipe não queria discutir renovação durante jogos importantes, e o Flamengo foi jogando jogos importantes o ano inteiro, até agora. Então, realmente, ficou um pouco complicado. Mas, assim, agora tem que resolver isso de uma vez por todas. E o Flamengo acredita que até amanhã consegue resolver. É interesse do Felipe Luiz ficar também, né? Você acha que ele quer ficar, Raíza? Você acha que ele quer ficar com força mesmo? Ou ele, de repente, está pensando, bom, se não der para ficar, eu vou arrumar um clube europeu agora no começo do ano já? Tem algumas questões em relação a isso, tá, Ilan? Ele não tem uma licença que é necessária para poder... Você tem o número do que ele pediu? Você tem essa apuração de quanto ele pediu? Eu tenho, inicialmente. Esses valores já foram diminuídos. Tá mais ou menos em torno ali dos 3 milhões, tá? Foi isso que começou. Ele hoje ganha 300 mil, né? 300 mil, exatamente. Mas tudo bem, foi feito num outro momento, no primeiro contrato. Esses 3, ele diminuiu, tá? Não tenho exatamente para quanto diminuiu. A primeira contraproposta do Flamengo tinha sido na linha de 1 milhão e 200. Tava também muito abaixo, muito atrás dos valores inicialmente sugeridos pelo Jorge Mendes. A informação que eu tenho é que logo após a Copa do Mundo dos Clubes, e o próprio Felipe tinha dito que ia ter uma conversa com o Mbappé, eles conversaram, essas questões elas foram diminuídas, né? Diminuiu ainda mais essa distância entre as partes, mas ainda não havia chegado a um acordo. Então, o que vem de dentro do Flamengo é que a expectativa do Mbappé é que até amanhã, terça-feira, consiga sacramentar essa renovação. Acho que o Felipe tem interesse, sim, na renovação de contrato. Agora, ele tem interesse num planejamento para trabalhar no futebol europeu. Isso ele já deixou muito claro. Então, essa negociação pela renovação de contrato, ela passa também por esse planejamento do Felipe Luiz. Uma questão, Ilan, que estava sendo discutida também era a questão da multa contratual, né? O Flamengo queria colocar uma multa X, uma multa mais alta, e eles pediram para ser uma multa mais baixa. Então, assim, o Flamengo tinha interesse, por exemplo, de dar 2 anos de contrato pro Felipe Luiz, mas com uma segurança de que ele não sairia no meio do projeto. Multa alta. Multa alta. E numa dessa aí, com a multa mais ou menos baixa, o Flamengo perdeu o Jorge Jesus naquela vez que renovou. Ele saiu em 1 mês ou 2 meses. Logo depois que renovou, exatamente. E atrapalhou todo um planejamento do Flamengo. Eu costumo dizer, né, que esse tipo de gasto não é gasto, é investimento, né? Porque ele é um treinador que vai custar 2 milhões, 3, 4, 1,5. Tá, mas quanto ele conseguiu trazer de retorno financeiro, muito. Além do retorno técnico, além dos títulos, né, das conquistas, quanto ele trouxe de retorno financeiro em premiações, né, com as conquistas do Flamengo, se a gente entender que ele é, se não o principal, um dos principais responsáveis por essas conquistas. Então não é gasto, é investimento. Se o Flamengo faturou em premiações, sei lá, 150 milhões de reais e o treinador vai custar no ano 25 milhões de reais, ele está saindo muito barato, na verdade. Só que o Flamengo, no que você está dizendo aí de estratégia de renovação, está levando isso à ponta do lápis. O Flamengo quer botar o seguinte, olha, eu não vou conseguir te pagar tanto assim no salário fixo, mas nos bônus, se você atingir as metas, se a gente for campeão disso, daquilo outro, aí você vai ganhar uma premiação muito gorda, um bônus muito gordo, porque aí, né, a gente está tendo retorno e a gente vai poder repassar uma parte desse retorno. Até uma motivação também, Ilan, porque ganhou tudo esse ano. Sim. Então você também precisa ter uma motivação para você continuar ganhando. E se ganhou tudo esse ano, e se ganhar algo parecido no próximo ano, já é um feito muito grande, porque não é fácil você ganhar Libertadores, você ganhar Campeonato Brasileiro, ter o desempenho que o Flamengo teve, não é fácil. Então, tá aí um pouco, né, do que está sendo analisado aí, esse impasse financeiro do Felipe Luiz com o Flamengo, né? Felipe Luiz que é um valor, o Flamengo acha que não tá certo essa pedida, então fica a negociação. Assim que funciona, sempre foi assim, então não será diferente. Vamos ver se eles conseguem chegar num denominador comum. E aí a gente vai trazer para vocês as últimas informações. A gente começou o vídeo falando ali sobre o novo centroavante, né? O Castellanos, um jogador muito bom, ele é muito habilidoso, rápido, tem aquela velocidade, aquela imposição física que o Flamengo precisa para um camisa 9, quem sabe ali vai ser um grande rival com o Pedro nesse ataque rubro-negro. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, trazendo muitas notícias sobre o Mengão para vocês. Deixa o like e inscreva-se. Obrigado a todos. Valeu!